Sejam muito bem-vindos à nova temporada do PELO Mundo. Hoje a nossa parada vai ser em Córdoba, na Argentina, onde a acadêmica de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria, Renata Pigatto, fez um intercâmbio. Olá, Renata. Olá, muito obrigada pela oportunidade. E eu queria saber, quanto tempo tu ficou lá em Córdoba? Fiquei 40 dias. E como é que foi esse teu intercâmbio, como que tu chegou até lá? Para mim, foi uma experiência de muito autoconhecimento e eu tive essa oportunidade através da ESEC para desenvolver um trabalho voluntário num geriátrico. E nos tempos livres eu tinha liberdade para viajar, enfim, mas o meu projeto foi em Córdoba mesmo. Como é que foi esse teu projeto? O projeto ele foi desafiador bastante no início, principalmente por questão de comunicação, porque eram aproximadamente 15 vovôs, entre homens e mulheres, e às vezes era difícil para eu conversar com uma pessoa de lá em espanhol, então imagina com uma pessoa que às vezes não ouve muito bem ou que não fala totalmente as coisas em ordem. Então no início foi bem complicado, mas depois foi uma experiência muito, muito incrível porque nós nos tornamos amigos e de certa forma nós nos tornamos, nós intercambistas, parte da família deles que eles não tinham mais. Então foi assim, emocionante e depois quando a gente voltou, ou saiu de lá, enfim, deixou uma saudade assim inexplicável. E como é que era o trabalho que tu desenvolvia com os vovôs e com as vovós? Basicamente era um trabalho recreativo e um pouquinho de terapia ocupacional, porque eles não tinham alguém que exercesse essa função dentro da ONG, então a rotina deles basicamente era conversar entre si ou olhar televisão, eles não tinham nada que explorasse a criatividade deles, o pensamento, enfim. Então, nós desempenhávamos, por exemplo, funções como desenhar. Hoje vamos discutir sobre amor. Então, eles conversavam sobre amor. Um dia nós fizemos uma tarde de filmes, então assistimos Titanic em espanhol, que foi uma experiência nova para nós também. Brincávamos de, por exemplo, telefone sem fio. E era muito legal porque eles se divertiam muito ao mesmo tempo. Às vezes nós não concluíamos exatamente a brincadeira. Vamos fazer a mensagem chegar até o último. Não, a mensagem nem chegava até o último. Mas eles se divertiam a cada vez que um falava para o outro, sabe? E foi realmente, acho que muito significativo para eles, por eles até então não terem tido experiências como essa, sabe? E além dessa tua rotina de trabalhar lá com esse projeto, o que mais que tu desenvolvia lá, as viagens? Como é que era teu convívio com o pessoal? Quando eu cheguei, havia mais ou menos 20 brasileiros e depois chegaram pessoas como, por exemplo, a Alemanha, a Itália, outros países da América Latina, enfim. Então, nós procurávamos, no tempo livre, sair juntos, até para justamente poder se conhecer melhor. E também eu tive a oportunidade de conhecer mais 3 cidades, inclusive uma em outra província, que era em Santa Fé. Então, foi realmente uma coisa que eu me propus a conhecer o país, já que eu nunca havia viajado antes. E foi bem recreativo, assim, sabe? A ponto de conhecer pessoas de todo lugar do mundo, além dos próprios argentinos. Bom, tu disse que tu nunca tinha saído do país antes, então como é que foi essa tua preparação antes de ir pro intercâmbio? Por eu trabalhar na época na ESEC, que foi a organização pela qual eu viajei, eu conhecia um pouquinho em geral do país, algumas semelhanças, inclusive, com a nossa cultura. Então, a minha preparação ela foi mais leve, eu não tive tanto problema com isso. E eu também contei com experiências de pessoas que já conheciam o país em si, pessoas que já haviam viajado pela ESEC. Então, foi bem tranquilo, assim, em termos de questão cultural. Não tive problemas e, claro, tive alguns imprevistos, como, por exemplo, excesso de bagagem, coisas de viajante novo, assim, sabe? Mas nada que não pudesse ser resolvido ou que não ficou como um aprendizado. E chegando lá, quais foram as principais diferenças que tu notou em relação ao Brasil? Questão de costume, por exemplo, no horário durante o dia, eles têm um horário um pouco mais atrasado que a gente. Por exemplo, aqui eu tenho uma rotina de acordar cedo todos os dias e almoçar quando for meio-dia, enfim, e de noite, digamos, é livre. Aí lá eu era obrigada, tinha a manhã inteira para dormir e eu trabalhava às 4 da tarde, sabe? E às vezes a gente saía como ao meio-dia para ir almoçar ou para ir comprar alguma coisa e muitas lojas estavam fechadas porque era o horário da siesta deles, enfim. E aí eu ficava, preciso me adaptar à rotina deles, sabe? Então, algumas questões bem assim de dia a dia, sabe? Que era diferente. A questão de que eles
o mercado em si não era o ponto comercial mais importante para eles. Eles conseguiam comprar as coisas, por exemplo, em farmácias. E haviam os quioscos, que eram como pequenos barzinhos, assim, em todas as ruas da cidade, que ficavam abertos até às 4, 5 da manhã, sabe? Então, às vezes você precisava de alguma coisa à meia-noite, era só ir ali na esquina da sua casa e você conseguia, sabe? Coisa que aqui a gente já não consegue. Então, questões de hábitos, assim, deles que eu particularmente gostei bastante por serem diferentes. E quando tu voltou pro Brasil, assim, qual que é a coisa que tu mais sente saudade de lá? Principalmente dos vovôs, porque, e claro, dos amigos que eu fiz, mas é que em relação às pessoas que eu conheci, por exemplo, outros intercambistas e o pessoal da ESEC mesmo de lá, é uma certeza um pouco maior de que um dia eu vá reencontrá-los. E os vovôs não. Então, isso de certa forma, um vazio que fica, até pelo fato de que a ONG não possui meios de contatos a não ser um telefone, e querendo ou não, acaba sendo inviável nos falarmos seguidamente. Então, isso sim, para mim, ficou uma imagem muito bonita, assim, de todos muito bem, mas que eu não sei se eu vou conseguir vê-los um dia novamente. Tu falou que fez aí muitos amigos, né? Como é que é para ti essa experiência de ter vivido com pessoas de todo lugar do mundo, praticamente? Muito bacana. Na verdade, o que fica agora é a vontade de querer visitar cada um em seu país, sabe? Mas é mesmo aquele pensamento global, sabe? De que eu, inclusive, depois do intercâmbio, hospedei 2 venezuelanas aqui em casa, por justamente ver a importância e o quão é bacana ter essa convivência com pessoas que, às vezes, não seguem a mesma rotina que você, não comem a mesma coisa que você, mas têm o mesmo ideal que vocês. Então, isso valeu muito a pena. Em questão de comida, já que tu falou de hábitos alimentares, como é que era a comida argentina para ti? Foi relativamente fácil me adaptar, mas também no início foi muita loucura, enfim, porque o host onde eu estava, a pessoa não cozinhava muito, e eu também não sou muito dotada de dotes. Mas, então, nós acabávamos, durante o dia, acabando sair para almoçar, e aí muitas vezes optávamos por opções comuns, como o Subway, por exemplo. Mas, na ONG, em que nós jantávamos todos os dias antes de voltar para casa, era tranquilo, sabe? Era uma comida com tempero não muito diferente do nosso, enfim, relativamente simples, sabe? Até, inclusive, meu primeiro almoço, por incrível que pareça, foi um purê de batatas com umas almôndegas pequenininhas, assim. Então, bem semelhante. Isso não foi um problema nem nada. E qual que tu pode dizer que é o prato típico, assim, mais consumido em Córdoba e a bebida também? A bebida mais consumida, em termos gerais, assim, na Argentina é o Fernet. Eles têm como a bebida deles, enfim, creio que só exista lá. Mas eles também bebem muita cerveja mesmo. E em termos de comida, para eles seriam o que para nós é o churrasco. Eles, querendo ou não, acabam comendo muito o assado, como eles chamam. É bem típico. E depois alguns outros alimentos que não tanto venham como uma refeição, mas as empanadas, que seriam empadinhas, mas em formato de pastéis. Existem muitas confeitarias, lojinhas que vendem empanadas, enfim, eles comem muito disso. Existem de vários sabores, tanto doces quanto salgadas. É bem típico, sabe? Mas basicamente seria isso, assim, coisas que realmente é muito intrínseco na cultura deles. Bom, e como é que era, assim, no teu dia a dia o transporte, por exemplo, partida do teu hostel até a ONG, como é que tu fazia? Também foi bem tranquilo. Como eu morava num ponto relativamente bem localizado da cidade, haviam paradas perto, bem próximas, assim, e eu descia exatamente em frente à ONG onde eu trabalhava. Então, eu tomava um ônibus para ir e outro para voltar, uma viagem de cerca de 20 minutos. Bem tranquilo, não havia muito trânsito também, a gente conseguia ir direto, enfim. E não tinha muito mistério, era muito organizado. E também lá eles sempre deram preferência ao pedestre, por exemplo. Então, era muito seguro de andar, tanto de ônibus quanto caminhando pela cidade. Em relação ao povo argentino, assim, além do pessoal da ONG, que era com quem tu convivia mais, como é que tu se sentiu recebida por eles? Muito bem. Inclusive, muitos perguntavam de onde nós éramos, nós dizíamos que éramos brasileiros, e eles perguntavam o que nós estávamos fazendo lá, porque o sonho deles era morar aqui.
Então, foi bem ao contrário do que a gente acaba, às vezes, pensando, a maioria pensa que, brasileiro, argentino não se dão, enfim. Não, muito pelo contrário, sempre foram muito queridos. Claro que eu falava, sou do sul do Brasil, deles, tu mora na praia. Não, eu não moro na praia, mas eles têm uma imagem muito boa dos brasileiros, sim, e nos recebem muito bem. A gente sabe que tem muito estudante que quer fazer intercâmbio, mas ainda tem medo, ainda é meio indeciso. Então, Renata, qual que é o conselho que tu dá pro pessoal que quer ir para fora do país? Basicamente, eu aconselharia a pessoa a ir a um país que ela realmente queira conhecer e que ela vá com a mente aberta, porque é lógico que vai haver desafios. Às vezes, você pegar um ônibus aqui em Santa Maria e pegar um ônibus em outro país é algo que lá parece que é o fim do mundo. Meu Deus, eu vou parar em um lugar errado, eu vou descer na parada errada, enfim. Ninguém vai me ajudar, eu não vou falar em espanhol ou em inglês com outra pessoa. Então, isso são desafios que a pessoa, ela querendo ou não, ela tem que ter ciência de que vão acontecer, mas que todos nós somos pessoas e certamente o pessoal vai querer ajudá-lo. Então, a minha dica é ter uma noção do país para onde se está indo, ter um propósito realmente, por exemplo, eu quero ir não só para conhecer outra cultura, porque isso é meio lógico, mas eu, por exemplo, queria muito ir em busca do autoconhecimento, então eu também queria me descobrir em situações novas, sabe? E eu acho que se você tem um propósito, você consegue. Muito obrigada pela tua presença e tua disposição, Renata. Eu que agradeço e fica a dica, então, para o pessoal conhecer Córdoba, na Argentina. Fiquem ligados que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. A editora da UFSM foi criada em outubro de 1981. Sua finalidade é executar a política editorial da instituição e incentivar a produção científica da UFSM região. As publicações vão ao encontro do ensino, pesquisa e extensão nos mais diversos campos do conhecimento. A editora é integrada à grife Livraria da UFSM, que além dos livros, oferece outros produtos. Atualmente, a sede da editora fica localizada no prédio da reitoria no segundo andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Você pode conferir as obras publicadas pela editora e mais informações no site editoraufsm.com.br. O Pelo Mundo está de volta e hoje nós entrevistamos o professor norte-americano Chuck Rice, da Universidade do Kansas. Ele viaja pelo mundo trabalhando nas suas pesquisas na área das ciências rurais. Vamos conferir? I'm Chuck Rice. I'm a professor at Kansas State University. I'm a soil scientist that works in climate change and agriculture. Well, right now I'm here on the beginning of a 3-year fellowship through CAPS. I will spend the months of April and August for the next 3 years to do work on carbon, soil carbon, and agriculture. Dr. Telmo Amato and I have been working together for about 10 years. We met at a conference here in Brazil, in fact in Santa Maria, at a conservation conference, and we started talking about our research and sharing some ideas. And so we had a research arrangement doing similar projects, and then we were able to get a grant through CAPS and USDA, a grant in the U.S. to allow for student exchanges between Kansas State University and the University of Santa Maria. And so that grant lasted for 4 years. That allowed for students to come from Kansas to spend a semester here at UFSM. And the same thing happened with students from here that went to Kansas State, and they spent
a semester or a year there learning English, but also learning agriculture in the U.S. And how has been living in Brazil in these 10 years? It's been great. I love Brazil. I go to South America quite a bit, but Brazil probably now is the country I visited the most. Most of the time in Santa Maria, but I've been at Ponta Grossa, Florianópolis, Piracicaba, São Paulo, and Iguaçu Falls as well. But I like the climate, except when it gets really hot and humid. But it's a really nice environment. I live in Manhattan, Kansas. It's a much smaller city, about 60,000 people. The university is about 25,000 students. And so it's a smaller town, but in some ways it's very similar. People are very friendly. It's easy to get around town, around campus. So in that case, it's really similar. As far as the climate is concerned, though, in winter, then it can get really cold. It'll be below freezing, -5 degrees C. And then in the summer, it can be 35 degrees C in the middle of the summer. And so we have much greater temperature swings. But the agriculture, in one sense, is really similar. We grow corn, wheat, soybeans. We have a lot of cattle that graze, and so they're very similar in the agriculture aspects. Well, I have former students in Argentina. I've been in Argentina several times, but not quite as much as Brazil. I always like to compare the barbecues. So I've been in Argentina. I work with an organization now in Colombia. It's an international research organization that's part of a international network of ag research. They're based in Cali, Colombia. So I've been in Colombia a couple times. In fact, in 3 weeks I'll be going there. And then I've been in Trinidad, Peru, Paraguay. Those are the ones I can remember right now. And Mexico, as far as Central America, and Guatemala and Nicaragua. So been quite a bit in Central and South America. Europe a lot because of meetings mostly, but London, Copenhagen, Paris, Rome. You travel, like you spend more time traveling than home. How is life of traveling so much? Yeah, it gets a little hectic sometimes. And so I have my wife at home. Sometimes she goes with me. But I have one daughter, but she's 32 years old, is married, so she isn't at home, but we have 2 grandsons. So it makes it a little bit hectic with the extensive traveling. I don't mind once a month or sometimes once internationally and maybe once within the United States. But like this month, I'm going to be gone 4 weeks. After here in Santa Maria, on May 5th, I go to Kenya directly without even going home. So I'll go there for meetings and then finally get home after 4 weeks. Well, you said you have like you work in an organization in Colombia? Yes. So how is this life in Colombia? Cali, again, is pretty nice. Bogota is very crowded. Very hectic, probably not as big as Sao Paulo, but again, a lot more traffic. But Cali is a small town, kind of like Santa Maria. And so, and again, the research center is isolated. We have lodging, but it's the research that we oversee they have offices in Kenya as well as Hanoi, Vietnam. And so we get to look at all types of research, and it gives me a better experience of people and agriculture all around the world and all the issues. Why do you like to travel so much and be in so much different places? Yeah, that's a good question. The bad side is being away from home, but the good side is I learn a lot more about agriculture around the world. And particularly since I work on climate change, that's important to understand the impacts of climate and agriculture in different places. But the good thing is for my students at K-State, Kansas State University, is that
I can take that information and share that to my students in my classes so then they can see a little bit of what our culture is like around the world. And again, Brazil is really important because Brazil is probably one of the top agriculture producers around the world, and so my students at Kansas State need to understand growing conditions, agriculture in Brazil, because they might be hired by some of these big companies and work in Brazil. You know, in South America in particular, staying with people or working with people, they're friendly, very helpful, willing to take you out to eat, stay in their homes. That's not so much the case maybe in Europe. It's a different style, but people I think are very friendly in South America as a whole. In Southeast Asia, people are very private. And the food. How is the food here? So the barbecues are great, and that's why I mentioned Argentina, because I always have these friends and I say, well, I don't know who has the best barbecue, because I want to go to both, and there's competition. But I love the barbecue. I really like the rice and beans here. The fresh fruits are amazing because we don't have, of course, the tropical environment. We don't have the fresh fruits that we have to import them into the U.S., and so they are not as fresh and not as tasty. Well, I've always told, I think any student at any university, no matter where you are in the world, I think it's really important to have an international experience. And I always said if I was president of the university at Kansas State, I would tell them that it would be mandatory they have to do some international experience, because you learn so much about the culture, about your area of training, and makes you think more globally instead of just about the country. Hoje nós vamos visitar Portugal através de um vídeo enviado por 3 acadêmicos de jornalismo da UFSM, o Bernardo Zamperetti, Guilherme Denardin e Rodrigo Thiel. Confere aí! Muito bem, galera, estamos aqui na UFSM, que é a rádio universitária da Universidade do Algarve, universidade da qual estamos fazendo parte. Tá aí o Digão, ali o Gui, e esse programa que nós estamos fazendo é o Tropicália Transatlântica, programa de música brasileira, toda terça-feira, das 7 da noite até as 8 da noite aqui para nós em Portugal, mas devido ao fuso horário de 4 horas, às 3 horas da tarde aí no Brasil. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz aqui na UFSM. Tocamos música brasileira para a galera de Portugal conhecer um pouco mais o que é produzido aí no nosso país. É isso aí, essa edição do Pelo Mundo fica por aqui. Se você está fazendo intercâmbio e quer participar do programa, manda um vídeo igual dos guris pro e-mail pelomundotvcampus@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!